Olá, muito boa tarde. O Aqui Pode de hoje vai falar sobre desenvolvimento, falar sobre crédito, falar sobre economia, falar sobre dinheiro. Bom, né? É um tema aí que a gente tem que estar passando todas as vezes, tem que estar conversando sobre isso. Ao meu lado, minha querida Kátia Quedevez, ela que é editora da Conexão Safra, do Anuário do Agronegócio Capixaba. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, obrigada pelo convite, Fernanda. Muito feliz por estar aqui. E junto com a gente está o superintendente do Banco do Nordeste aqui no Espírito Santo, seu Lorenzo de Oliveira. Lorenzo, bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente no Aqui Pode. Igualmente. Para a gente começar, o Banco do Nordeste está longe da realidade da gente porque é do Nordeste, né? O próprio nome já diz, mas ele está tão presente no Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a área de atuação do Banco do Nordeste e o que ele é. É um banco de crédito, um banco de fomento, um banco de desenvolvimento regional? O Banco do Nordeste é uma instituição pública federal de atuação regional. Ele atua na área da Sudene, né? Que aqui no Espírito Santo são 31 municípios e hoje pega de Aracruz, né, norte do estado. O Banco do Nordeste ele é um banco com foco no desenvolvimento, com foco na produção, né? Ele é um banco múltiplo de varejo, mas que tem como foco o desenvolvimento. Nós temos o recurso funding FNE, que é um fundo constitucional, que é oriundo do Imposto de Renda Nacional. 3% do Imposto de Renda Nacional e IPI são convertidos nos fundos constitucionais, que é o FNE, que é o nosso, o FCO, da região centro-oeste, e o FNO, que é o Fundo do Norte. Que é um dinheiro que vai para o fomento região, dessas regiões, né? São recursos subsidiados, né? E que ficam lá, o fundo a gente opera, administra, e são recursos com foco em indústria, comércio, fomentar. Nós temos uma forte atuação na implantação de uma indústria, na implantação de um comércio. E assim, não são todos os bancos que atuam nisso, né? Geralmente os bancos atuam mais no capital de giro, que nós temos também. Mas assim, a nossa marca, o forte nosso, é no apoio do desenvolvimento. Geralmente, assim, nossos projetos são muito voltados para sustentabilidade, a gente prioriza isso. Nossos projetos são voltados para empregabilidade, quantos empregos vão gerar. Então, todos esses componentes são fatores que fazem a gente buscar até mais agilidade, se envolve para aquele tipo de crédito. Então, nós somos um banco que tem essa missão, transformar a vida das pessoas. Assim, é como se fosse esses recursos, como se fosse um Pronaf, que é mais voltado para a agricultura familiar. Nós temos programas do microcrédito rural, que é o nosso agroamigo, que são aqueles Pronaf, né? Bem pequenininho. A gente trabalha com assentado, a gente trabalha com crédito fundiário, que é a compra de terra. Um assentado, a gente tem o Pronaf A. Os outros produtores, nós temos Pronaf, que um casal, uma unidade familiar, pode tomar até 22.500 e paga 16.500. Nós temos Pronafs maiores também. Então, assim, como eu digo, o Banco do Nordeste é um banco, né, que vai do alfinete ao foguete. A gente também tem financiamentos aqui no Espírito Santo de portos, 500 milhões. Então, nós temos obras, financiamos infraestrutura também. Esse ano nós vamos estar entrando também financiando o próprio governo, o programa. Nós estamos começando agora a atuar com o BID. Nós vamos começar a atuar em todas as prefeituras
porque nós estamos fortalecendo o nosso setor de governo. O banco tinha, mas era muito tímido. Então, hoje a gente tem um setor de governo que a gente está tentando fortalecer. Hoje eu tenho já um gerente da carteira governo que trabalha comigo na superintendência e ele está cuidando disso. Para quê? Para a gente captar RPPS, né, que são os fundos de pensões, para a gente financiar hoje. Nós vamos começar nas prefeituras com aquele programa Caminho da Escola, que são ônibus, né, que as prefeituras compram, né? Aí a gente pode financiar o Estado, a prefeitura. E assim, nós estamos começando, tem um potencial muito grande ainda nesse setor para a gente atuar. E pelo que eu já percebi, já ouvi da direção do banco, eu acho que a gente vai até se enveredar mais por esses programas de gestão, de inovação nas prefeituras, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu achei muito legal essa história aí do alfinete ao foguete, que a gente conversando um pouquinho antes, você estava falando que você tem crédito, né? O Banco do Nordeste tem crédito de R$100 até 500 milhões, como você falou do Porto, né? Então é uma gama de pessoas que pode estar buscando, estar tomando esse crédito enorme, né? E o banco nós temos uma particularidade, né? Um diferencial, porque assim, realmente a gente faz Robin Hood. Os menores pagam menos juros. E os menores têm a possibilidade de maior percentual de financiamento. Então, o banco, hoje, a gente tem, aqui no Espírito Santo, por ser um estado diferente, você tem alguns produtores, então a gente tem que aplicar 52% nos portes prioritários. Seriam? Portes prioritários são desde o zero lá até quem fatura até 16 milhões ano. Então, então 52% aqui no Espírito Santo nós temos que aplicar no esporte. Nos outros estados, no banco em geral, ele já está em torno de 62. Nós ainda temos por causa do nosso mercado, né? Mas tanto é que nós temos um programa de ação que que classifica a gente, né? Que pontua, premiação e tudo. Hoje só pontua para nós no programa de ação crédito prioritário. Se eu fizer um crédito de 500 milhões, ele vai ser bom, vai pontuar em outras coisas, balanço, tudo tal, mas na variável crédito, só juro, né? Só para quem é até 16 milhões. Isso que faz diferença para vocês. O desempenho do banco é medido por aí. O banco, se você for olhar, ele tem um balanço social fantástico. Então, assim, são 31 municípios do estado do Espírito Santo que estão aptos a receber recursos com essa linha totalmente diferenciada. E me chamou a atenção quando você falou do Cred Amigo Agro. Cred Amigo e Agro Amigo. E Agro Amigo. São a microfinanças do Banco do Nordeste. Então, Crédito urbano, crédito orientado urbano, e agro, crédito orientado rural. Então, pelo tempo que vocês têm aqui já de Espírito Santo, você já deve ter algumas histórias de alguns produtores que fizeram bom uso desse recurso, né? Cita pra gente alguns. Eu mesmo visitei uma propriedadezinha perto de Barra de São Francisco. E esse proprietário, ele tinha uma briga com os irmãos, o pai morreu, aí ele acabou ficando com um alqueire de terra. Eu almocei lá com ele, encravado assim numa pedra. Nossa. E assim, você olhava assim, mas um luxo a propriedade. Pegou recurso com a gente, planta cacau, planta café. Ele estava fazendo café. E assim, pupunha. Então, almocei lá, ele tinha pupunha e cria as coisas, mas assim,
Já é a terceira vez que ele pega, expandindo, construiu uma casa nova, todo feliz, a esposa, que ele chegou lá, era uma casinha muito humilde, e assim, aquela briga com os irmãos, ele pegou o pior pedaço, ele falando e tal, e aí conseguiu esses créditos, né? E tudo na casa, ar-condicionado, televisão, um carrinho. Um luxo, né? Um luxo. Olha, eu estava olhando aqui que a minha repórter, a Rose Ronquete, lá de Linhares, ela me deu uma colinha agora e ela falou assim, fala para ele falar do programa das mulheres do Cacau, que a gente já fez reportagem. Depois a gente vai resgatar, vamos passar a imagem para vocês dessa matéria. E tem uma galera bacanérrima também de Nova Venécia da agroecologia, né? Esse daí era da agroecologia que eu visitei. Ah, foi? Foi. Nós temos também, além disso, nós temos assim um programa que é o Prodeter, né? A gente tem uns agentes de desenvolvimento. Hoje nós no Espírito Santo temos 3. Aí eu consegui mais um para ficar na Supra agora, a gente conseguiu, que a Sônia era uma nossa agente de desenvolvimento, trabalhava em Nova Venécia com a agroecologia. Premiada aqui no estado, reportagem direta, e assim, fantástico resultado. A Isabel trabalhava em Linhares com o cacau, as mulheres do cacau. Também visitei algumas propriedades que eu vi mudança de realidade, Nossa, incrível, né? gente fabricando chocolate, eu virei até cliente dela lá, e assim, delícia o chocolate. Fez uma fabriquinha mesmo, familiar, né? E aí agora a Isabel, a gente mudou, ela vai trabalhar com agroturismo lá em Pancas, e região dos Pontões, né? Sim. E a Sônia, que estava ali, ela está em São Mateus, para a gente também desenvolver lá o turismo e cultura, porque assim foi uma decisão estratégica da gente, até por essa questão do atuar nas áreas mais frágeis, né? São Mateus é uma área que tem muitos quilombolas e a gente vê que precisa. Então o banco está com um projeto até naquela revitalização do porto. A gente começou, esses dias eu tive com o prefeito no fórum lá, e ele até falou, vamos marcar uma reunião, nós vamos colocar um centro cultural do banco lá. Que bacana. Naqueles casarios, né, antigos. E aí ele falou, não, eu vou escolher para vocês. E aí o banco entra... É uma região linda. Linda. Está o espaço que ele está falando é lindo. Aqui lá no Porto. No Porto de São Mateus. Foi o último porto, acho, de tráfico negreiro no país, que teve ainda. E aí a obra começou, nós já estamos nesse projeto aí, já deve ter 1 ano e alguma coisa, eu acredito. E aí a gente vai colocar um aparelho lá, né? Vamos escolher, a gente já faz reuniões, a Sônia já está lá, a gente de desenvolvimento, já fomentando, tanto desde desse microcrédito, do Pronaf, do pequenininho lá, com a mandioca, até o artesão, com o crédito amigo. Então ela já está fazendo que a ideia ali é virar um ponto turístico, né, da cidade. Mas para isso, aí dentro do nosso processo, né? Por exemplo, a mandioca, para fazer o beiju, para vender ali. Vende ali a farinha. O artesanato, para a pessoa vender ali. Então, esse agente de desenvolvimento, que nós somos pioneiros e o único, eu acredito, no país que tem, né? Ele vai para lá para fomentar essas cadeias. Porque a gente até... Obrigada pelo convite, e a gente já reportou algumas vezes pela Safra algumas histórias, né, dessas pessoas, desses empreendedores, e a gente teve experiências lindas com o pessoal do cacau, da agroecologia, da pesca, né, dos quilombolas. A gente vai colocar algumas imagens para vocês entenderem do que a gente está falando. Parece pouca coisa, a gente está falando de 10, 15, até 20 mil reais, mas isso transforma a vida das pessoas, né?
Então, a gente está falando de um aporte financeiro relativamente pequeno, mas que impacta demais, né, Lourenço? Com certeza, principalmente no crédito amigo, no urbano, são pessoas que estão à margem da bancarização. Pessoas que, como eu disse, a gente às vezes tem crédito de R$100 para um cara que vai comprar uma água num atacadão de 60 centavos ou de R$1 e vender a 2 ou 3 e aqueles 100 ele já fez 300, né? Então, assim, mas ele não consegue arrumar 100. É porque a gente vive num mundo que isso pra gente é, né? O cara não conseguir 100, não conseguir 200, não conseguir 1.000, mas tem muitas pessoas que não conseguem. E você até falou que a inadimplência é baixíssima, né? E é aquele crédito que ano após ano as pessoas vão fazendo crédito, vão aumentando um pouquinho, vão melhorando a própria vida, né? E vão pagando. Porque esse crédito, existe toda uma sistemática, né? Os agentes de financeiro captam os grupos, eles ensinam a pessoa a ter um controle, fazer um balanço rudimentar, mas vendi, vou anotar e tal. Então, cria um hábito ali de controle das coisas. E assim, o ser humano também, ele começa a ver, se está dando certo aqui, então eu vou pagar direitinho para pegar mais, né? E cria uma cadeia, né? um ciclo vicioso do bem. Sim. Porque ele sabe que ele precisa daquilo para ir além. Não, mas é maravilhosa essa assistência no gerenciamento financeiro, porque as pessoas não têm ideia do que é receita, do que é despesa, o que é lucro. E a pessoa, assim, você tendo esse acompanhamento do banco, você consegue melhorar sempre seu negócio, né? Uhum. Agora, o que eu ia te perguntar? Onde está o banco hoje em termos de cenário econômico aqui no Espírito Santo, em termos de operações? É um banco forte, ele é muito forte no norte. Aliás, a gente até se ressente às vezes, tá? A gente que é do sul fala assim, por que não tem banco do Nordeste no sul, né? Mas fala pra gente um pouco dessa O Banco questão. do Nordeste, né, por essa questão legal, ainda ele tem procurado abrir agências, né, e se localizar na área da Sudene, porque o nosso, como se fosse assim, o nosso carro-chefe é o FNE. Eu digo aos meninos, aos meus gerentes, FNE, gente, é vendedor de Coca-Cola, é tirador de nota, porque é o recurso mais baixo do país. Então, quem não quer, né, você vender dinheiro, emprestar dinheiro com a menor taxa do país, todo mundo quer. Então, por isso que a gente procura sempre financiar projetos que vão gerar emprego, que vão, né, e que tenha sustentabilidade, né, hoje nós estamos priorizando muito inovação. Nós temos uma linha de inovação com taxas menores ainda e com prazos maiores. Então, assim, mas eu acredito que o banco tem que se preparar para viver sem ser só de FNE. Nós temos expertise para crédito de longo prazo, para BNDES, nós estamos começando a diversificar nossas fontes de recursos. Nós estamos atuando com o FINEP, que é para a inovação, que é do governo federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos atuando com o BNDES, estamos atuando com o FUNGETUR, para o turismo, que são fontes também de recursos bem acessíveis, né? Então, eu penso que a gente tem que começar a expandir além da área, como nós temos expertise com longo prazo, com capital de giro, temos uma baixa inadimplência, o banco vai bater o recorde que vai ser divulgado hoje, provavelmente, nós vamos ter a menor inadimplência de todos os tempos, vamos ter a maior aplicação de todos os tempos e vamos ter a maior lucro de todos os tempos. Vai ser publicado hoje, né? Mas já foi comunicado ao mercado.
Então, nós temos a gente já está maior do que o FNE. Então, eu acredito que o banco tem que partir para outras regiões, não ficar vinculado. Tanto que eu, quando vim para cá, eu até propus expandir esse crédito amigo para o sul do estado. Por eu ser do sul, né? Eu falei, vamos... Você é de Cachoeira, né? Temos um cachoeirense entre nós. Vamos trazer isso para lá. Aí o que acontece? Esse programa que não tem FNE, que é o Crédito Amigo, que é recursos internos do banco, depois do meio do ano, ele vai descer para o sul do estado. E até o próximo ano, ele deve chegar em Vitória. É onde ele vai ser o último a chegar. Uhum. Porque, assim, para você descer para o sul é mais fácil, porque você não tem a concorrência tão grande no microcrédito. Então, como a gente já domina, aí a gente vai fazer o quê? Está expandindo agora, a gente vai inaugurar postos de atendimento em Barra de São Francisco, em Baixo Guandu, em Aracruz, né? Vamos estar fazendo posto de atendimento, aí não o agente indo lá, mas um posto de atendimento, né? Uma agência de microcrédito nesses locais. Então, aí a gente, depois do segundo semestre, acredito que lá para setembro, agosto, a gente vai começar no sul. Cachoeiro, Alegre, tem já alguns municípios para serem a sede. E aí, dali, os agentes vão nos outros municípios, né? Mas a sede fica um em Cachoeiro, um em Alegre, acho que Marataízes. Então, tem... O microcrédito a gente vai descer para o sul do estado. Sim. Mas, por exemplo, esse microcrédito que vai para o sul, ele não é a Coca-Cola, né, do FNE, que tem aquele juro muito baixo. Mas ainda assim é um juro amigável? Ele é um juro, você considerando o risco, né, e a pessoa, como eu disse, você vai emprestar para um camelô, para um barbeiro, uma manicure, ele não consegue nem ter acesso nos bancos. Então, ele é um programa de maior sucesso nosso, que é o Crédito Amigo, que tem a liderança na América Latina, né? E, assim, pra você ter uma ideia, são 15 mil operações por dia. Nossa! É um programa de inclusão, né? É um programa de inclusão. Tem dia que chega a 35. Nossa! A média dá 15. Muita coisa, né? Muita coisa. Aí o agente vai lá na casa. Então, assim, é um programa muito, muito exitoso. Mas por exemplo, aí o agente vai na casa, a gente pode fazer pela internet, pode... O agente, tipo assim, as pessoas vão lá no posto de atendimento e aí dizem o que quer. Aí o agente pega o endereço, tudo. Depois ele vai fazer uma reunião com um grupo de pessoas lá no local Porque ele é um crédito assim. Vamos colocar nós três aqui. Somos conhecidos, moramos aí no interior. Você trabalha com uma coisa, Kátia com outra e com outra. Eu sou barbeiro, você faz cocada e vende, né? Kátia tem um salão. Aí o que acontece? Nós três, cada um pega o seu. Cada um vai pegar o seu valor. Vamos supor, você vai pegar 10, eu vou pegar 8, Kátia vai pegar 5. Um vai avalizar o outro. Olha, muito legal essa... Solidariedade. Aí, isso com reuniões e tal. Aí, vamos supor, você vai ser a líder do nosso grupo. No dia do pagamento, nós depositamos dinheiro na sua conta. E aí você faz o pagamento total do grupo. Olha. Os três. Isso parece muito com o Banco da Terra, né? Que eu acho que foi até Nobel, que foi uma fórmula, acho que na Índia. É o mesmo, perfeito, a mesma né? metodologia. E foi perfeito, né? Deu certo. Prêmio Nobel. É a mesma metodologia. E é o único que deu certo no país até hoje. Porque a Caixa abriu, tomou um prejuízo muito grande. O Banco do Brasil só tenta entrar, mas só vai se a gente for.
Sim. com eles dando. E assim, nós temos essa metodologia. Expertise mesmo da instituição. Já né? tem 26 anos. Quer dizer, é quase que uma instituição financeira à parte do sistema financeiro, né? Porque, assim, essas perguntas todas, Lorenzo, vêm da nossa própria dificuldade de compreender. Né? Porque quando fala em Banco do Nordeste, me lembra de todo o desenvolvimento do norte do estado, norte e noroeste do estado, e aí Linhares, né, toda aquela região, aí muito em função dessas possibilidades de créditos subsidiados e estruturados. Aí a gente vê que não é à toa, né? Vocês têm uma metodologia rígida e que é acessível tanto para o pequenininho como para o grande. As grandes empresas, vamos colocar aí 70% a 80% das grandes empresas que vieram para Linhares, todos são clientes do banco. Uhum. Aí você pega, né? Além dos incentivos da Sudene, você ainda pega o crédito. Fala Sudene, dá água na boca da gente, né? Mas ainda não, né? Ainda não. Pressionar, né? Nossa bancada federal. É isso aí. Acho que vem muito disso, né? Desse empenho em trazer para o Espírito Santo todo, para todos os municípios, esse benefício. Vamos contar com os nossos deputados federais. Olha, a gente está de olho em vocês. Né? Isso. E, Lorenzo, vocês têm um planejamento, lógico, né, para esse ano, aqui para o Espírito Santo. O que a gente pode estar esperando do Banco do Nordeste aqui? Esse ano nós vamos ter a coisa mais importante, eu acredito, que é o maior orçamento da história do Espírito Santo. O maior volume de FNE que nós vamos aplicar aqui. Nós vamos crescer 40% em relação ao ano passado, mais de 40% de FNE, e foi assim uma coisa construída da necessidade, né, da gente ter mais recursos para, né, porque a gente viu ano passado que faltou. Muita gente queria e nós não tivemos. E assim, existe uma metodologia do fundo, que são as plenárias. E aí você se reúne uma vez no ano, geralmente no início do ano, com as entidades, MST, movimentos sociais, o governo do estado, com Encapé, com todo mundo, né? FETAG, todas essas entidades para discutir o FNE. E a gente tem feito isso todo ano. E esse ano surgiu essa necessidade de aumentar. Por quê? Todos os estados têm 5% do orçamento, no mínimo. E o Espírito Santo estava com 1,9%. O ano passado, 2023, teve uma operação fora da curva e nós chegamos a 3 e alguma coisa. Foi a única vez que o Espírito Santo passou os 2,5. Sempre ficou aquém. Então nós fizemos 3,2 do orçamento total da FNE, de 45 bilhões. Né? Então, esse ano, quando nós vimos 1,9 e nós vimos a dificuldade de gerir esse orçamento, muita gente querendo, e a gente tendo que deixar obras importantes, financiamentos importantes. Aí, nas plenárias, fomos e pedimos mais FNE. Pedimos que a gente chegasse a 5. Fomos ao governo também, nas plenárias, o governo participou das plenárias, né? E aí, até um dia, a gente, com a reunião até com o governador ligou também, ligou para o presidente do banco, eles são amigos, né? Foram governadores contemporâneos, e conseguimos aumentar 0,5% esse ano, ou seja, 400 milhões a mais. Então, e foi prometido, o banco se comprometeu a cada ano aumentar 0,5% até chegar a 5%,
para a gente ficar igual a todos os estados, igual ao mínimo de todos os estados. Aí nós, o ano passado, tínhamos 700 milhões de fundo, nós ao todo emprestamos 1 bilhão e 100, porque outras fontes. Esse ano nós já vamos ter 1 bilhão e 100 só de fundo, e a gente tem meta aí de 1,5 bilhão com as outras fontes esse ano. Então, é uma boa grana, né? Que chegando aos 5, expectativa boa. Chegando aos 5, aí o ano que vem mais meio. Chegando aos 5, a gente vai ficar com 3 bilhões e 600. Isso tudo para ser usado, claro, na área da Sudene. Ali. E desenvolvimento, obras que vão fazer realmente a diferença. Então, esse ano o Espírito Santo vai estar bem coberto, né? Vai ter um dinheiro bom para a gente aqui. Foi aumentado 40%. É importante também que as prefeituras, né, apresentem seus projetos, né, para que vocês façam uma caminho da escola. Exato. São outras fontes também. Perfeito. A gente está conversando aqui com Lourenço de Oliveira, ele que é superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo. Eu acho assim, qual a sua... Você está há quanto tempo aqui no Espírito Santo? Julho de 23. Porque você ficou 20 e poucos anos fora, né? 25. É um capixaba que ficou fora um tempão. Eu fiz carreira na Bahia. A primeira vez que saí da Bahia fui para ser SUP aqui. Eu entrei em Paulo Afonso, sertão baiano, uma cidade muito boa, uma infraestrutura fantástica, uma cidade que tem 15 mil funcionários aposentados da Chess, que era a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a empresa federal. Então a qualidade de vida é muito boa, né? Muitos serviços, né? Muita gente ganhando muito bem. Aí de lá eu fui para Luiz Eduardo Magalhães, celeiro do agronegócio, fui como gerente de negócio, né? E assim, nessa cidade de Paulo Afonso, ela é fantástica, mas a minha jurisdição, os municípios que eu atuava, assim, sertão e baixo índice de IDH, e eu olhava, rapaz, esse banco, as pessoas não pagam e tal. Mas aí é que eu digo, o banco tem um balanço social. Quantas pessoas nesse sertão tiraram documento para pegar dinheiro no banco? Naquela época de associações, e muitas pessoas adquiriram a cidadania, né? Porque uma pessoa não tem um documento, mesmo, né? Dignidade. Então, assim, na época, na região, o povo dizia que era polígono da maconha, né? Que as pessoas faziam pedágio para assaltar. Então, assim, era uma região totalmente inóspita. Se não for, o banco mudou a realidade da região, mesmo sendo um recurso desse, né? Mas todo mundo na região pegou dinheiro. Aí, dali, eu fui para uma potência, talvez, eu acho que das cidades que eu vejo, a maior... A meca do agronegócio, eu acho que é a Luiz Eduardo, matéria de tecnologia. Aí fiquei 2 anos lá, e lá eu vi uma outra realidade, né? O Banco Luiz Eduardo, Barreiras, Oeste Baiano. E depois eu vim para uma cidade perto de Feira, Conceição do Coité, e depois eu fui para Santa Amaro. Santa Amaro, Recôncavo Baiano ali, perto de Salvador, perto de Feira de Santana. Uma região estagnada, mas a gente captava clientes em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, região. E aí eu recebi essa missão para vir para cá, né? E estou muito feliz porque talvez eu acho que esse fator de eu ser daqui faz com que eu brigue mais, né? Além da gente brigar pelo banco, a gente briga pelo nosso estado também. Então isso faz a diferença. E a gente se articula com um aqui, com o outro, e vai fazendo essa parceria. E assim, a gente conseguiu bastante coisa em pouco tempo. As pessoas, os colegas do banco mesmo dizem, rapaz, mas nós conseguimos, por exemplo, esse Crédito Amigo e o Agro Amigo. Nós não tínhamos gerência estadual aqui. Quando eu cheguei, a gente ficava vinculado a Minas. Aí... ninguém serve a 2 senhores, não. A realidade é outra. Aí ele atendia Minas. Se eu estou conseguindo fazer o meu resultado aqui,
Para que eu vou vir para cá? Se eu estou conseguindo na sombra, eu vou para o sol? Tem sentido, né? Ninguém vai, isso é do ser humano, então ele não vinha para cá. A gente estava com o programa aqui abandonado. Tanto é que nós crescemos no programa Agroamigo 400%. Nossa. Está abandonado. Nós crescemos de 22 para 24, 400%. E estamos muito, mas muito, muito aquém do que a gente pode fazer. Mas muito, assim. Não tem nem... A gente vai, se for para o que a gente pode fazer, a gente vai crescer mais de 5.000%. Nossa. Porque aqui é um potencial muito grande para esse setor. E é um agrovalente, né? É um estado, a gente fala que o Espírito Santo agricultura familiar, a gente vê a família trabalhando, pequenas propriedades. Então, é assim, nós começamos agora a atuar com as cooperativas. Tinha 30 anos que o banco não atuava, nós fizemos, foi feito uma antes, mas assim, coisa foi com a gente, e nós mudamos, fomos atrás de mudar a normativa, agora mudamos outro agora aí do banco, para que abarcasse nossas cooperativas, nossas cooperativas são diferenciadas. Eu disse ao povo de lá, eu digo, olha, venha para cá para vocês conhecerem, vamos na Coabriel, vamos na Natecupa, vamos na Celito, vamos para vocês conhecerem o que é uma cooperativa organizada, com governança, uma cooperativa que não tem dono, né? Ela tem uma gestão que passa, né? Então a gente conseguiu mudar muita coisa de norma. Outra coisa, a gente criou um escritório, uma gerência do escritório, a gente criou também uma gerência de recuperação de crédito, que é a mais nova agora aqui, que é uma agência também. E agora nós vamos inaugurar aí o prédio o escritório da superintendência aqui em Vitória, que é um ponto de apoio, né, para nós virmos aqui, vai ter funcionários aqui, e também, assim, a prefeitura, algum empresário que queira se reunir, a gente tem já colocado esse ponto à disposição deles, da prefeitura, para receber algum empresário que venha de fora, que queira se instalar no município, né? Então essa parceria também eu tenho, todos os prefeitos que eu tenho visitado, ano passado eu só não visitei 3 dos 31. Esse ano eu comecei, já visitei 4 e vou visitar 3 sexta-feira agora. Esse ano eu visito todos os 31. Porque aí eu estou começando pelos que são novos. Uhum. Né? Que os outros que eu já conheço eu vou deixar, que se reelegeram, mas aí eu já comecei, já fiz 4 e vou fazer 7 agora, mas esse ano eu visito os 31. Ano passado eu só não consegui fazer em 3. Para a gente mostrar os números, o que a gente tem feito no município, oferecer essa parceria e também pedir uma parceria com eles, que é a questão do governo, que eles coloquem, depositem os prefeitos as emendas que eles recebem com a gente, né? Até porque esse recurso aqui do Banco do Nordeste, ele fica na região, a gente reinveste na região. A gente não é como os outros bancos, que pega aqui e vai botar lá em São Paulo, que a gente não pode atuar lá. Então o recurso fica aqui mesmo, a gente devolve ele para essa região, né? Da gente em forma de desenvolvimento, né? Para os municípios. Agora, eu sei que você já falou isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar novamente. Quem quer pegar crédito, quem quer tomar um empréstimo, vai nos postos, né? Você falou de 3 cidades. São os créditos, os pequenininhos. Os pequenininhos. Sim. E agora os que querem pegar um crédito um pouco maior também pode estar fazendo pela internet? Pode também, mas aí assim, o empresário, um microempresário ou um empresário médio, né, ou um grande empresário, ele procura agência. Ele pode também fazer um contato pelo 0800 e o gerente vai entrar em contato. Mas a melhor maneira, procurar a agência. Nós temos 5 agências no estado: Colatina, São Mateus, Linhares, Nova Venécia e Pinheiros. Ele procura a agência, vamos supor, se ele é de Baixo Guandu, ele vai procurar a agência de Colatina.
Se ele é de Barra de São Francisco, ele vai procurar a agência de Nova Venécia. Como ele não sabe, ele pode procurar qualquer uma que o atendimento é padrão e qualquer agência que ele for, ele vai ter, né, um atendimento. Mas aí o gerente provavelmente vai falar, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Pode até receber a documentação e coloca na outra agência. A não ser que, por exemplo, olha, eu sou de Barra, mas eu vivo em Colatina. Nova Venécia é fora de mão, né? Então, a vontade do cliente é soberana. Isso aí é uma coisa que a gente prioriza. Então, aí ele vai ser orientado pelo gerente, vai fazer um cadastro. O gerente de negócio, seja ele do segmento agro, ele vai conversar com o gerente de negócio da carteira rural, se ele for do segmento empresarial, aí vai se olhar o porte. Ah, ele é um porte, ele fatura mais que 16 milhões. Então quem vai atender ele é um gerente empresarial. Ah, ele fatura menos que 4.800, até 4.800. Vai ser um gerente de micro e pequena empresa. Ah, ele fatura mais que 400 milhões. Vai ser um gerente corporate, da agência, da carteira corporate. Então, é segmentado, né? E, nós também atendemos pessoa física. Nós temos um programa de energia renovável, né, de fotovoltaica aí, que é sucesso. A gente tem financiado muito com a taxa do FNE, né? E nós temos feito muito financiamento também para energia que você consegue um prazo maior e que fica o valor da conta. E depois o equipamento é seu. É financiamento de mãe, né? É quase empréstimo do pai com a mãe. E depois o equipamento fica para você. E aí você não tem mais custo, né? Só mesmo, acho que paga uma taxinha. Quem tem, paga uma taxinha mínima, né? R$30, alguma coisa assim. Só que imposto, eu acho que paga. O restante fica a mesma coisa. Agora vocês têm essa previsão dos novos postos e novas agências pelo Estado? Alguma previsão? Novas agências, nós temos, assim, recebido pedidos, né, de vários parceiros aí, de prefeito de Aracruz, o próprio governador me disse que iria fazer um pedido ao banco, a bancada federal todinha também, que iria me fazer o pedido para a agência de Aracruz, que é uma cidade pujante, que hoje necessita de uma agência. E até com esse aumento de orçamento, quanto mais recursos a gente tiver, a gente precisa de mais mãos para distribuir. Tem que dar vazão, né? Para dar vazão. Então, assim, é uma coisa que nós aumentando ano a ano, 0,5%, a gente vai ter que abrir mais agências. Eu acredito que Aracruz entrou num caminho aí, né? O prefeito pediu, eu fiquei sabendo essa semana que o governador ia pedir também, e a bancada já me disse que vai pedir, inclusive vão fazer até, parece que vão até convocar a gente lá, e assim, é uma necessidade. Hoje a gente tem Aracruz, que eu acho que é urgente. Eu até pedi para colocar-se um gerente de negócio lá, para já começar a captar, pedir isso ao banco. E também tem Barra de São Francisco, né, Ecoporanga. Assim, a gente aumentando o orçamento, a gente vai precisar de agência. Porque vai ficar. Aracruz é um ponto estratégico, né, que é próximo da Grande Vitória também, né? E é uma cidade que tem muitos investimentos, uma cidade estruturada, uma cidade aí com 120 mil habitantes, né? Os portos, a ZPE agora, né? Primeira do país, e tem uma agricultura também, tem os eucaliptos, tem a Suzano, a economia de lá está bem forte. Então necessita sim. Perfeito, a gente conversou então com o Lorenzo de Oliveira, superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo. Lorenzo, eu e Kátia, né, Kátia? A gente adorou o bate-papo, né? Muito bom, muito bom. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e convidasse, né, o pessoal a conhecer o Banco do Nordeste. Tem tanto crédito e é tão próximo às pessoas, né?
Não, eu que agradeço, assim, isso é muito importante para nós e um grande desafio é, mesmo a gente tendo atuado nesses projetos, a gente ainda não é tão conhecido no Estado. Esse foi um grande desafio que eu tomei aí como meta. A gente já está conseguindo melhorar esses índices. Nós fizemos uma campanha publicitária o ano passado. Eu pedi ao banco e fui atendido lá, o Banco do Nordeste também é dos capixabas. Essa sensação de pertencimento e de identidade, até os próprios funcionários eu estou sentindo melhorar, aumentar. Porque assim, quem como eu fez carreira lá e que viu a missão e viu o papel que a gente tem, vibra, é diferente. De um cara que às vezes aqui não viu isso porque a economia é diferente, né? É o produtor ali, mas não tem aquela... Então, assim, eu já vejo até os funcionários começarem a vibrar mais, né? Porque é uma função e é um papel fantástico que a gente faz, mudar a vida das pessoas. Então, essa oportunidade, a gente sempre que é chamado, nós vamos, né? Para explicar e divulgar, mas é uma coisa que a gente já vê que vem melhorando bastante. O banco hoje já é mais conhecido. Perfeito, Kátia. Obrigada aí pela parceria, viu? Pela nossa dobradinha aqui. Eu que agradeço, um prazer. Obrigada, Lourenço. Olha, você que acompanhou a gente até agora, o Aqui Pode sempre vai trazer esses temas aí que é de interesse de todo mundo, né? Hoje a gente estava conversando sobre crédito, investimento, sobre dinheiro, sobre crescer nos negócios, só papo bom. O nosso muito obrigado e até a próxima.